Senhor Presidente da Mesa do Congresso, o senhor não cumpriu a sua promessa. Era terminar os trabalhos à 00:30, mas vou ser, como são sempre os autarcas, Sr. Presidente, os autarcas são poupadinhos e eu vou poupar todos os congressistas, todos os observadores, de facto aqui a estas 10 páginas de intervenção e vou sintetizar. Sr. Presidente do Partido, um cumprimento também especial, os congressistas presentes, os observadores também e uma saudação especial, mas muito especial, um abraço a todos os autarcas presentes, autarcas de Câmara, autarcas de Freguesia, autarcas da Assembleia Municipal e de Assembleia de Freguesia. Um grande abraço, e dizer-vos que nesta curta intervenção, Sr. Presidente, como já lhe disse uma vez, eu represento aqui, tenho a honra e o orgulho de representar os 14.000 autarcas que o PSD tem no todo nacional e por isso mesmo partilhava convosco aquilo que é a moção dos ASDs a este Congresso. Sintetizando, são 6 pontos. Primeiro dos pontos, a descentralização. Como sabem, o PSD esteve na vanguarda do processo de descentralização. No nosso último governo do PSD, o governo do Dr. Passos Coelho, tínhamos o processo de descentralização iniciado. O anterior governo da Geringonça começou por tomar a primeira decisão, que foi mandar fora todo o processo, todo o trabalho que tinha sido feito pelo PSD e iniciar um novo processo. Por isso mesmo, nunca ninguém poderá acusar o PSD de ser um obstáculo à descentralização de competências. Antes, pelo contrário, o PSD tem no seu ADN, na sua gênese, a descentralização de competências do Governo Central para as autarquias locais. E nós só temos uma palavra, é a dizer: já ontem era tarde, e já ontem era tarde porque, inclusivamente, Sr. Presidente, e agradeço-lhe também ter feito essa diligência, o PSD aceitou fazer um acordo com o Governo para se avançar na descentralização de competências, mesmo estando na oposição. Mas o que é certo é que o resultado é desastroso e hoje, de facto, estamos numa encruzilhada. Encruzilhada porque o Governo não cumpriu o que tinha prometido. A descentralização não é universal, primeiro ponto. Segundo ponto, o Governo não cumpriu com o que prometeu, porque a produção do pacote legislativo aconteceu às pinguinhas, como se diz por cá. Terceiro, o Governo não cumpriu com o que prometeu, porque também o pacote financeiro não tem acontecido na justa medida da descentralização das competências que são também tanto preconizadas realizar. Por isso mesmo, nós, autarcas sociais-democratas, temos dito: nós não queremos adiar o processo de descentralização. Nós queremos revisitar algumas das competências porque as portarias que as informam não nos dão garantia e é de facto um risco enorme para nós, autarcas, assumirmos essas competências. Por isso mesmo, nós esperamos que o Governo tenha a decência de se sentar connosco e de analisar, reanalisar, enquadrar e de alguma forma também refinanciar algumas das competências para que nós, em 2021 ou posteriormente, possamos assumir essas competências. O PSD, de facto, é o partido que liderou o processo de descentralização e vai, de alguma forma também, garantir que todos os autarcas tenham condições mínimas para as receberem. Dava-vos nota de um outro ponto, que é o ponto dos governos metropolitanos. O governo do PS também veio com uma proposta de realizar eleições universais e gerais
para os governos metropolitanos, mas particularmente para Lisboa e para o Porto. Ora, sabemos que o país não é só Lisboa nem só Porto. O país também contempla as restantes comunidades intermunicipais. E por isso mesmo o PSD não concorda com esta medida por duas ordens de razão. Primeiro, porque naturalmente há que tratar o todo nacional de igual forma e por isso mesmo não aceitamos que só Lisboa e Porto possam ser alvo desta medida. Segunda questão tem a ver com o seguinte: este modelo é um modelo tendencialmente parecido com a regionalização, mas será uma regionalização encapuçada porque só quer visar as duas áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto. Se o Governo quer avançar com a regionalização, que a faça por cima da mesa e nunca por baixo da mesa. Terceiro ponto é um ponto que liga à agregação, extinção de freguesias. Vou ser rápido porque o Cancela de Moura já tocou este ponto e nós não podemos estar mais em desacordo, principalmente com a última lei ou proposta de lei que o Governo nos apresentou. Essa proposta de lei, como disse o Cancela, visa a curto prazo, ou seja, a um horizonte temporal de 10 anos, que cerca de 1.000 a 1.500 freguesias venham a ser extintas. Nós, PSD, nunca vamos admitir, porque de facto a freguesia é uma autarquia que garante proximidade, que garante qualidade de serviços de proximidade, como disse, e por isso mesmo é de facto um bastião daquilo que é o poder local. Portanto, nunca, por nunca ser, o PSD irá aceitar esta proposta indecente que foi colocada pelo Governo para extinguir, no prazo de 10 anos, 1.500 juntas de freguesia. Um quarto ponto refere-se à Lei de Finanças Locais. Como sabem, a Lei de Finanças Locais é enferma de um problema. Nunca foi cumprida, mas este Governo também tem contribuído decisivamente para aquilo que é a revolta dos autarcas no que a este ponto diz respeito. Principalmente porque, por exemplo, a questão do imposto único de circulação. Nós defendemos que os veículos paguem o imposto tanto no município onde estão a prestar serviço. O que é certo é que muitas das vezes nós perdemos receita essencialmente para os municípios maiores, Lisboa e Porto, e como disse, o país é bem mais do que Lisboa e Porto. Os dois temas recorrentes, que são os temas do IVA, o IVA das refeições escolares e o IVA da iluminação pública. São dois temas já velhos, batidos, mas que este Governo tende em não resolver. E há uma questão de fundo que também partilho convosco, que é uma questão que nos toca a todos nós, que tem a ver com o acesso aos dados, particularmente aos dados da administração tributária, da autoridade tributária. Como sabem, os autarcas recebem os impostos que a autoridade tributária julga oportuno transferir para cada uma das autarquias. Nós continuamos a não ter acesso aos dados que estão na base daquilo que é a recolha dos impostos, que é a arrecadação dos impostos. E por isso mesmo queremos mais transparência na relação entre o Estado, leia-se a autoridade tributária, e as autarquias. E por último, neste ponto, e não menos importante, prende-se com a urgente revisão das fórmulas que o Governo, através da DGAL, aplica para transferir as verbas para as autarquias. Sabemos que estas fórmulas têm mais do que uma década. As fórmulas estão esgotadas, as fórmulas estão distorcidas e as fórmulas prejudicam os municípios. Por isso mesmo, é urgente rever as fórmulas e, de alguma forma, e por essa via também reequilibrar aquilo que são as transferências da Administração Central. Um penúltimo ponto, para terminar. Sou Presidente do Partido, também saúdo ter trazido a este Congresso esse ponto, falo do Estatuto do Eleito Local. Como sabem, hoje a credibilização do papel do autarca é uma necessidade, uma urgência, uma premência. Os autarcas hoje, à partida, serão
e têm sido julgados na praça pública de uma forma indecente e de uma forma permanente. Se não se tratar deste assunto com urgência e frontalidade, a curto prazo, direi eu, que não se conseguirá gente para formar as listas às autarquias locais. Sr. Presidente, fica a sugestão, o senhor tocou neste ponto, estatuto do eleito local, é urgente tratar dele, é urgente credibilizar os autarcas. Termino dirigindo-me naturalmente ao Presidente do Partido, mas pedindo a todos os autarcas que me acompanhem nesta declaração. E a declaração prende-se com as próximas eleições autárquicas de 2021. Ouvimos do Presidente do Partido e naturalmente associamos-nos àquilo que é a motivação, àquilo que é a disponibilidade, Sr. Presidente, àquilo que é a vontade que todos os autarcas, aqueles que estiveram consigo, aqueles que nestas últimas eleições estiveram do outro lado também, neste caso, se quisermos, do processo eleitoral interno, eu tenho falado com todos, Sr. Presidente, pode contar com todos os autarcas. Eu, enquanto Presidente dos autarcas social-democratas, dar-lhe nota, nós vamos estar unidos, nós vamos estar de fileiras cerradas para que o PSD atinja o objetivo. O objetivo é voltar a inverter o ciclo, é reganharmos mais juntas, mais câmaras municipais, mais assembleias de freguesia, mais vereadores. Conte connosco. Viva os autarcas sociais-democratas, viva o PSD, viva Portugal. Boa noite a todos e obrigado pela vossa atenção. Somos muito grandes mesmo.